Três coisas que a mulher sábia não deve fazer. Sim, a mulher sábia não é qualquer outra, é você mesmo. A mulher sábia que Deus quer que edifique a sua casa naquela rocha, como foi a primeira mensagem sobre a mulher sábia que eu enviei aqui para vocês. Sim, vamos lá. 3 pontos, 3 áreas, 3 coisas que a mulher sábia ela não deve fazer para que seu lar seja edificado no Senhor e ela realmente tenha o título de uma mulher sábia. Primeiro, ela nunca, mas nunca deve tomar a frente do seu esposo para resolver as coisas. Sim, mas Elisa, o meu esposo não toma atitude para resolver, como eu faço? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai sempre, é claro que a mulher sábia vive em oração. E além da oração, ela vai orientar no momento propício, com palavras sábias direcionadas por Deus, vai orientar seu esposo a decisão correta e certa. E se ele bater ao contrário o que ela diz, ela mostrar o ponto positivo e o negativo. Deixar que ele tome a decisão por ele só e mostrar o resultado. Porque tudo que, consequentemente, der errado para o teu esposo, também vai prejudicar você. Então, a mulher sábia edifica o seu lar. Vamos lá ao ponto 2. Ponto 2. A mulher sábia nunca, mas nunca, jamais, ela deve espancar os seus filhos para resolver as coisas. Sim. Gente, a minha vida toda, a minha infância, a minha adolescência, eu era espancada para que eu entendesse as coisas e fossem resolvidas. Enfim, né? A minha mãe não tinha essa sabedoria que hoje ela tem. Então, assim, ela desabafava os problemas em cima da gente. Era, chicotada, eu apanhava muito mesmo, sabe? E aprontava assim, porque toda criança apronta, né? E eu era bastante teimosa, muitas vezes, desobediente, e era só a peso de pancada. Porém, né, o caminho certo, jamais, de hipótese alguma, é espancar as suas crianças, adolescentes, jovens, que seja. Você sabe que eu ainda jovem, depois que cheguei da escola à noite, eu tinha uns 16, 17 anos, e eu levei umas vassouradas, e aquilo me levou a fugir de casa. Sim, passei 3 dias sumida, desaparecida, e foi assim, mexeu com toda a minha rua, o bairro e tudo. Porque naquele período, naquele tempo, minha mãe não tinha sabedoria de Deus, ela não era uma mulher sábia. Hoje, ela é uma mulher sábia, e graças a Deus por isso. Porém, ela fazia daquela forma achando que estava fazendo o certo para não querer que eu me perdesse, né? De alguma forma para ver se eu conseguia ouvi-la, obedecer, mas era uma forma errada. A mulher sábia jamais, jamais espanca os seus filhos, independente da idade deles, se é criança, se é adolescente, se é jovem. O caminho correto, a Bíblia mostra que é orientá-los. Além de sempre, eu digo para vocês, a mulher sábia tem que orar pelos seus filhos, sempre. Pela madrugada, acorda, vai orar, já põe a mão na cabeça deles. Abençoe seus filhos sempre. Nunca lance palavras malditas ou palavras, você é uma peste, você não vai dar para nada, seu preguiçoso, sua isso, sua aquilo, não fale. Por mais que você sinta a vontade de falar, não fale. O poder da palavra de uma mãe modifica a vida dos seus filhos. Então, o certo é você sempre usar palavras proféticas, porque a palavra de uma mãe é profética. Então, lance palavras de bênção, abençoe seus filhos. A minha mãe até hoje, eu moro em um estado e ela em outro. Se eu falo com ela ao telefone, eu digo, bênção, minha mãe. E ela, Deus te abençoe, minha filha, desde a minha infância. Eu respeito e honro minha mãe, independente de como eu fui criada, né? Ou depois, ainda mais depois que eu compreendi e entendi, né, o agir de Deus. Então, hoje ela mesma orienta, né, as pessoas que ela conhece, as filhas, para nunca espancar. Porque aqui eu criei um sentimento na minha juventude de raiva, de falta de amor pela minha mãe. Eu tinha medo dela e não
um verdadeiro amor em alguns períodos da minha vida. Isso me levou a errar, fazer algumas coisas erradas, que me fez sofrer muito. Mas o tempo passou e eu entendi, perdoei ela e passei a amar e entender o sofrimento dela, porque toda mãe tem o seu lado positivo, o seu lado negativo da vida e que elas também sofrem muito, né? Mas nunca espanque seus filhos. Sente com eles em um momento propício, oriente, diga para eles que você os ama, ore por eles e abençoe eles, tá? Qualquer momento da vida eles vão parar, botar o tique e o teco para funcionar e ver que você tem razão, por mais que eles sejam desobedientes. Mas haverá um momento que eles vão parar e pensar e ver e lembrar do conselho que a mãe dele deu para eles. E aí eles quebraram a cara ou se deram errado porque eles foram teimosos e não ouviram a sua mãe. Então, o caminho certo, o caminho... E aquele filho que é obediente, que ele vai se dar bem na vida, é aquele que deu ouvido à sua mãe. E aí vai ser abençoado e vai se dar bem. Então, mas o caminho certo para um pai, uma mãe, né, orientar a mulher sábia é não espancar jamais. Porque o espancamento ele não traz resultado positivo algum. Ao contrário, tá? Então, se você orientar, se você orar, conversar com seus filhos ou netos, ou seja, né, as crianças, adolescentes que há na sua casa, eles vão ser bem sucedidos no caminho que andarem e vão lembrar de tudo que você falou um dia para eles. Pense nisso. A mulher sábia não espanca, ela orienta e ora pelos seus filhos. Vamos à parte 3 e a última parte da mulher sábia. Isso ela nunca faz. A mulher sábia, parte 3, ela nunca toma decisões sozinha. Sim, a mulher sábia, o que ela faz? Antes de qualquer coisa que ela vai tomar na sua vida, uma decisão, ela está com uma dúvida, ela está com um planejamento, um projeto, ela nunca, mas jamais, ela toma decisão sozinha. Primeiro, ela vai orar, como eu sempre digo para vocês, pedir orientação a Deus, direção de Deus, para que ela não acerte, porque se ela errar, ela pode prejudicar tanto a vida dela, como a família dela, o lar dela, os filhos, o esposo, né? Então, ela sabe que ela não pode errar, então ela tem que pedir orientação de Deus, ela ora, ela busca a orientação do Senhor, ela jamais, jamais toma atitude sozinha. Segundo, depois que ela ora, ela vai pedir orientação do esposo dela. O que ele acha daquele planejamento, né? Daquilo que ela está querendo fazer, o que ela está planejando. O que ele acha? Se ele acha certo, ela deve fazer ou não. E ouvir, porque não é só perguntar, né? Eu ouvir. E se ele disser que não, que dá tudo errado, então peça para ele te explicar. Por que daria errado aquele planejamento? E talvez você diga, realmente, você tem razão, meu amor. E chega no então, e aí muitas vezes a mulher sabe, ela desiste, ou para, ou dá um tempo para aquele planejamento, né, para exercer. Outros não, a esposa diz, você está certíssima, esposa. Então vamos lá, eu estou aqui, vou te ajudar, tá certo, correto, beleza. Então vamos colocar aqui no papel, na caneta, vamos... Tá entendendo? Então, existem os dois lados da moeda. Então, a mulher, quando ela pede orientação, ela pede uma direção de uma segunda ou terceira pessoa, né, que a ama, que ela está... Então, ela tem que estar pronta por sim, por não. A mulher é sábia. Ela nunca toma atitude de resolver, de fazer, e depois ela chega lá de supetão e diz, eu fiz. Tá aqui, comprei o carro, eu quis e comprei e deu. E aí, se não tiver dinheiro depois para comprar aquele carro, teu marido que vai pagar, teus filhos? Então, não seria melhor pedir orientação, conversar, botar os pingos no is? Então, tome sim atitude, mas peça orientação, né? Orientação do esposo, orientação dos filhos. Muitas vezes os filhos já são jovens, já são um pouco mais de idade, já pode te ajudar numa decisão, né? De fazer alguma coisa, de
É um empréstimo que quer fazer, dá para fazer, como fazer, conversa com o esposo, né? O que é que tem que fazer, como fazer, de que forma fazer, não meter os pés pelas mãos. A mulher sábia nunca toma, hipótese alguma, decisão sozinha. Ela sempre, mas sempre, pede orientação de segundos ou terceiros, seja primeiro Deus, depois esposo e depois os filhos, as pessoas mais próximas, para que ela não erre. Ela é sábia, ela não vai tomar essa atitude sozinha. E esses são os 3 conselhos, 3 coisas que a mulher sábia nunca faz sozinha. Se gostou? Manda lá para aquela tua amiga, aquele parente, aquela mulher sábia que Deus está preparando para ser uma mulher valente e mais que vencedora. Fiquem com Deus e fiquem preparadas aí que vem mais para vocês. Chegou agora no canal, já se inscreve e, deixa um like aí para Elise e um comentário que me ajuda também. Beijo, tchau, tchau.